Olá a todos, bem-vindos à primeira aula do nosso curso de Teoria do Direito. Essa primeira aula será dedicada, como eu anunciei no vídeo de apresentação, ao que é a Teoria do Direito, e nós vamos separá-la basicamente em duas partes, como vocês vão ver agora no sumário. Nós vamos ter uma primeira parte discutindo mais sobre a natureza e os riscos da teoria, e uma segunda parte falando mais especificamente sobre o papel que nós atribuímos, as expectativas que nós temos em relação à teoria do direito em particular. Então, aqui no nosso sumário, o que nós temos é, em primeiro lugar, nós vamos ter uma conversa breve sobre o que é teoria, em que sentido nós estamos usando teoria aqui, o que nós esperamos que uma teoria faça. Em segundo lugar, por que nós precisamos de teoria, e aí nós vamos falar muito mais das partes vantajosas a respeito de se ter uma teoria, daqueles que são os ganhos que nós obtemos quando nós interpelamos a realidade por meio de uma teoria. E na segunda parte, no que vem logo em seguida, quais são os perigos da teoria, né? Quais são os riscos que nós temos de interpelar a realidade pela mediação de uma teoria. Já na segunda metade, nós vamos falar mais especificamente sobre teoria do direito, sobre o que é a teoria do direito em particular. Já sabemos o que é a teoria, agora vamos ver especificamente sobre o que se trata a teoria do direito, que tipos de teoria do direito existem, e aí eu vou fazer uma diferenciação entre 4 tipos: descritivo, normativo, interpretativo e crítico. E, no final, sobre quais são as partes de uma teoria do direito, né? Quais são as partes clássicas das teorias do direito, aqueles assuntos aos quais elas se dedicam de maneira particular e que nós vamos encontrar repetidamente nos vários autores que nós vamos examinar dentro do nosso curso. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre o que é teoria. Eu quero, desde o início, fazer uma apresentação ambígua, né, potencialmente dialética, a respeito do que é teoria. Em que a teoria está sempre numa tensão entre a ideia de representação e a ideia de distorção. Em que a teoria, ao mesmo tempo, é o instrumento que nos ajuda a ver e o instrumento que proporciona, produz um desver. Então, essas duas coisas sempre ligadas ao mesmo tempo, sempre correlacionadas entre si. Então, a teoria é, por um lado, uma representação simplificada do real. Ela é uma simplificação de que nós nos utilizamos para que a realidade se torne compreensível para nós. Então, a teoria é uma representação simplificada do real, que identifica, classifica, relaciona e explica os elementos mais relevantes da realidade. Então, aqui nós já temos um acúmulo de várias informações, né? Ela tenta representar a realidade, ela seleciona alguns elementos da realidade, os elementos que ela considera que são os mais relevantes por algum motivo, com algum critério que é estabelecido pela teoria. Selecionados esses elementos mais relevantes, ela faz aquelas 4 coisas: ela identifica quais são esses elementos, classifica em elementos semelhantes e elementos diferentes, quais são os elementos que estão na realidade, qual é o mapa, o panorama, a paisagem geral de coisas que nós podemos encontrar na realidade daquele fenômeno que estiver sendo investigado, quais são as relações que existem entre esses elementos, quais deles produzem os outros, quais deles são principais e quais são subordinados, quais deles são dependentes de quais deles sempre ocorrem juntos, quais nunca podem ocorrer juntos, quais deles se contrapõem, quais deles se complementam, coisas desse tipo. Estabelece relações entre esses elementos, de tal maneira a conseguir explicar esses elementos. Explicar por que os elementos são esses, porque eles se organizam da forma como se organizam e o que nós podemos esperar do comportamento geral deles na realidade. Então, ela é uma representação simplificada do real, que seleciona os elementos mais relevantes da realidade, ou que, segundo o critério dela,
são selecionados como os mais relevantes, e identifica esses elementos, classifica esses elementos, relaciona esses elementos, explica esses elementos, de modo a tornar a realidade compreensível para nós, né? Então, a teoria é uma representação simplificada do real, que identifica, classifica, relaciona e explica os elementos mais relevantes da realidade de forma clara e simples o bastante para que ela se torne compreensível para nós. Então, ela é uma simplificação, uma representação simplificada do real, que visa tornar o real compreensível para nós, inteligível para nós. Ela é uma simplificação para fins de inteligibilidade, uma simplificação para fins de compreensão. E eu quero já chamar a atenção no próprio fato de ela ser uma simplificação, para a ideia de como a simplificação está ligada àqueles dois aspectos que eu apontei, do ver e do desver. Se ela é uma representação simplificada, então ela não é uma representação total. Ela seleciona alguns aspectos. Ela direciona o olhar num certo sentido. Ela valoriza algumas coisas em detrimento de outras. Ela inclui alguns elementos e exclui outros. Ela subordina certas coisas a outras coisas. Então, ela é uma representação simplificada do real, o que significa que essa simplicidade, ao mesmo tempo, é o que nos permite compreender o real, mas é o que nos garante, já de saída, que certos elementos do real terão ficado de fora, que certos elementos do real não terão sido contemplados ou não terão sido contemplados com igual importância, que certos aspectos pelos quais o real poderia ser conhecido foram negligenciados em favor dos aspectos que a teoria considera mais relevantes. Se ela é uma simplificação, então, ao mesmo tempo, ela é um instrumento de ver e um instrumento de desver. Ela é um instrumento que torna possível ver a realidade de um modo mais compreensível, mas ela também é um instrumento que faz com que nós vejamos apenas alguns aspectos da realidade representados de uma certa maneira e não vejamos possíveis outros aspectos ou outras formas de representá-los. Então, isso está claro já desde esse primeiro conceito, desde essa primeira caracterização. Em segundo lugar, né, a teoria é também uma visão particular de mundo. Isso não é outra teoria, não é outro tipo de teoria. Não, toda teoria é, ao mesmo tempo, essas duas coisas. Ela é representação simplificada do real, mas ela é também uma visão particular de mundo. Essa visão particular de mundo, ela ordena a realidade segundo uma certa configuração de valores e de propósitos, né? Então, isso quer dizer que, quando nós fazemos essa ordenação da realidade, nós não somos sujeitos desencarnados e neutros que não têm nenhum tipo de interesse, nenhum tipo de posição social, nenhum tipo de convicção pessoal, nenhum tipo de afiliação ideológica, e que estamos meramente constatando como é que a realidade se apresenta. Até mesmo as teorias que pretendem se apresentar dessa maneira, pretendem se apresentar como simples constatação, só podem fazer isso a partir de um critério que esconde, que oculta, que invisibiliza quais são os seus compromissos teleológicos e os seus compromissos ideológicos. Ela só pode fazer isso a partir do momento que ela constrói as condições da sua própria neutralidade. A neutralidade é sempre um artifício que esconde quais são os compromissos com os quais se está começando o projeto. A neutralidade é sempre um artifício de invisibilização daquelas que são as relações e compromissos com que uma teoria está comprometida desde o princípio, né? Então, a teoria é também uma visão particular de mundo. Ela ordena o mundo de uma maneira tal que está em conformidade com os valores e propósitos de uma certa proposta, de uma certa visão,
que pode ser a visão dominante naquele tempo, pode ser a visão que interessa a um determinado grupo ou uma determinada classe. Ela pode ser uma visão que reage àquela que era a visão dominante ou que pretende denunciar aquela que é a visão dominante. Ela pode ser qualquer tipo de visão particular específica, mas ela apresenta o mundo de uma maneira que é ajustada e conveniente a esta visão em particular, de tal maneira que você não está enxergando o mundo, digamos assim, pelo olhar divino, pelo olhar de Deus, pelo um olhar onisciente, por um olhar que abarca todos os aspectos ao mesmo tempo. Não, você está olhando o mundo a partir de um certo aspecto que vê o mundo numa determinada direção e que, ao mesmo tempo que seleciona um aspecto pelo qual olhar, deixa de lado outros aspectos possíveis. Ao mesmo tempo que se compromete em ver o mundo numa determinada direção, está ocultando e invisibilizando as outras direções possíveis. O que significa que é um compromisso de particularidade também. Há um compromisso com uma certa visão particular, com um certo ângulo particular, com uma certa perspectiva particular com que você vai ver as coisas. E essa perspectiva ela tem consequências, porque a partir do momento que você vê o mundo segundo uma configuração que se ajusta a esses valores e propósitos, isso influencia diretamente quais são as opiniões que você forma sobre o mundo e os comportamentos que você vai ter no mundo. Então, se trata de uma visão particular de mundo, que ordena a realidade segundo certa configuração de valores e propósitos e nos leva a vê-la de certo modo específico em vez de outro, ou em vez de outros diversos, influenciando, assim, a nossa visão, a nossa opinião e o nosso comportamento. Então, ela é estas duas coisas. E, assim como existe vantagem e desvantagem de ela ser uma simplificação, como eu já disse, existe vantagem e desvantagem de ela ser uma visão particular de mundo. É o fato de ela ser uma visão particular de mundo que vai fazer com que ela forneça a nós uma representação que para nós faz sentido, que para nós dota a realidade de um sentido, de um valor, que faz com que nós não apenas a compreendamos, mas sejamos capazes de aceitá-la, de lidar com ela, de nos orientar dentro dela, de saber como é que os nossos próprios propósitos se encaixam dentro da estrutura geral de como essa realidade está sendo apresentada. Se ela não fosse uma visão particular de mundo, então ela seria uma representação neutra, que não teria nada a ver com as nossas necessidades e interesses enquanto seres humanos, e que, nesse sentido, seria altamente insatisfatório ou, inclusive, incompreensível para nós. É pelo fato de que ela é uma visão particular de mundo que ela é capaz de produzir sentido, que ela é capaz de produzir um sentido geral de orientação em que nós possamos valorizar aquela teoria como mapa da nossa orientação dentro do mundo. Então, esse é o aspecto positivo de ela ser uma visão particular de mundo. Mas há também um aspecto negativo. O aspecto negativo é que, sendo uma visão particular de mundo, ela está desde o início interessada em fazer com que você veja o mundo numa certa direção e em que você desveja as outras direções. Ela está interessada em mostrar o mundo segundo uma certa perspectiva e desvalorizar as outras perspectivas possíveis. Ela está, inclusive, interessada que você só veja alguns elementos do mundo, que você só faça algumas relações, que você só atinja certas explicações ou, inclusive, em fornecer explicações diversas daquelas pelas quais os fenômenos funcionam, porque ela está comprometida com a legitimação de uma determinada visão de mundo. Então, isso é o aspecto potencialmente perigoso, potencialmente negativo de ela ser uma visão particular de mundo. Então, ela é, ao mesmo tempo, produção de inteligibilidade, mas ela é produção de sentido. Para ela ser produção de inteligibilidade, ela tem que ser uma representação simplificada do real, que traz coisas para dentro e deixa coisas de fora. Para ela ser uma visão particular de mundo, na verdade, para ela produzir sentido, ela tem que ser uma visão particular de mundo, que se compromete com certos valores e propósitos, mas que apresenta a realidade da maneira como esses valores e propósitos requerem, da maneira mais conveniente e ajustada com esses valores e propósitos, o que pode deixar de lado inúmeras outras perspectivas, inclusive perspectivas essenciais, relevantes para compreender a própria realidade. Então, daí como você vê que nos dois
nos dois sentidos de teoria que nós estamos apresentando aqui, nos dois aspectos da teoria que nós estamos apresentando, existem não apenas pontos positivos e negativos, vantagens e desvantagens, ganhos e riscos. É isso também, mas nós estamos mostrando que não tem como ter um sem que você tenha o outro. Existe uma vantagem muito clara de se apelar para a teoria, que é que agora a realidade vai ser compreensível e vai fazer sentido. E existe uma desvantagem muito clara, que é a de que agora talvez certos aspectos da realidade não sejam mais visíveis e talvez sem que eu perceba, eu esteja sendo arregimentado a ver a realidade da maneira que é conveniente para um grupo que pode não ser o meu, ou que pode ser o meu, mas que não está se auto-submetendo à autocrítica que seria necessária. Então, você tem elementos de vantagem e desvantagem que estão implícitos nas duas visões, que estão implícitos nos dois aspectos de como a teoria funciona. E eu gostaria de chamar a atenção para isso desde o início, porque isso vai se aplicar também para o caso da teoria do direito. Também no caso da teoria do direito, nós vamos ter uma representação simplificada do direito, uma representação que nos permite compreender como é que o direito funciona, mas que a cada vez que mostra uma coisa, oculta outra. A cada vez que enfatiza uma coisa, deixa de lado outra. E ela é uma visão particular de mundo. Ela, até mesmo quando ela se pretende enquanto teoria neutra, ela se pretende ser uma visão particular de mundo que neutraliza, no sentido muito mais de que oculta, aquelas que são os seus compromissos ideológicos, aqueles que são os seus compromissos valorativos. Então, esses dois aspectos precisam ser levados em conta ao mesmo tempo, quando nós estivermos falando a respeito do que é uma teoria, no contexto da teoria do direito. Vamos ver como, a partir desses aspectos, nós podemos entender melhor tanto os ganhos quanto os riscos da teoria. Por que nós precisamos de teoria? Eu elenquei aqui 4 motivos, poderiam ser muitos mais, mas esses 4 são bem ilustrativos. Em primeiro lugar, nós precisamos de teoria, porque nós precisamos de uma simplificação. E por que a gente precisa de simplificação? Porque a realidade, tal como ela se apresenta, tal como ela é percebida por nós no dia a dia, a realidade ela é excessivamente ampla, ela é excessivamente complexa, ela é excessivamente heterogênea e ela é excessivamente dinâmica. Ela é grande demais, ela é complexa demais, o número de elementos, o número de relações é muito grande, é muito maior do que nós podemos compreender e aprender de uma vez só. Ela é heterogênea demais. As coisas se diferenciam das outras, às vezes, inclusive, as coisas se diferenciam de si mesmas, no tempo, no espaço, em circunstâncias diferentes ou em aspectos diferentes, criando uma heterogeneidade que é impossível de ser apreendida de modo completo. E ela é dinâmica demais. As coisas mudam o tempo todo, as configurações mudam o tempo todo. Numa certa configuração parece uma certa relação é relevante, na outra não é. Numa certa configuração, um certo elemento é chave e depois ele é descartado. Então, isso faz com que a realidade sendo excessivamente ampla, excessivamente complexa, heterogênea, dinâmica, nós precisamos de algum tipo de simplificação, de algum tipo de esquema simplificado que torne essa realidade compreensível, de uma versão dessa realidade que seja suficientemente ajustado à nossa capacidade de cognição, suficientemente ajustado à nossa capacidade de compreender e de visualizar as coisas de uma vez. Então, nesse caso, como a realidade é impossível de ser apreendida de modo completo de uma vez só, aquilo que nós precisamos é de um esquema representativo simplificado da realidade, para que nós possamos compreendê-la. 2, porque a compreensão da realidade ela requer uma aproximação dos semelhantes e uma distinção dos diferentes segundo critérios. Esse é o motivo pelo qual a teoria vai nos proporcionar uma classificação. Para que servem classificações? Classificações servem para aproximar os diferentes, aliás, para aproximar os semelhantes e para distinguir os diferentes. Servem para nós sabermos quais semelhanças são relevantes e quais elementos são semelhantes à luz dessas semelhanças. Quais diferenças são relevantes e quais elementos são diferentes à luz dessas diferenças.
Uma vez que nós consigamos fazer essas aproximações e afastamentos, identifiquemos as semelhanças e as diferenças relevantes e quais elementos são semelhantes e quais elementos são diferentes, nós temos agora uma capacidade de organizar os elementos da realidade que é muito maior do que aquela que nós tínhamos quando cada elemento estava sendo considerado apenas individualmente. Quando nós tínhamos uma massa amorfa de elementos em que todos eles eram diferentes dos outros e valiam a mesma coisa. Todos parecem ser a mesma coisa e todos parecem ser uma coisa diferente. Esse não é o tipo de orientação com o qual você possa compreender a realidade. Você precisa ser capaz de distinguir os diferentes e de agrupar aqueles que são semelhantes para que agora sim você tenha algum tipo de orientação que permita que você compreenda como é que a realidade se estrutura. Em terceiro lugar, porque além de identificar os elementos da realidade, é preciso também relacionar esses elementos de um modo que seja significativo, de um modo que seja relevante, de um modo que revele alguma coisa importante a respeito deles. Estabelecer aquelas relações que eu exemplifiquei antes. Quais são maiores, quais são menores, quais vieram antes, quais vieram depois, quais são aqueles que são causas e quais são aqueles que são efeitos, quais são principais e quais são secundários, quais deles são compatíveis e quais são incompatíveis, quais são aqueles que nós podemos esperar de modo mais constante e quais são aqueles que são excepcionais. Dessa maneira, nós estabelecemos certas relações entre os elementos que permitem que nós antecipemos como é que eles vão se comportar, que permita que nós saibamos o que nós podemos esperar a respeito deles. E, finalmente, porque nós precisamos explicar o funcionamento da realidade. Nós precisamos saber como é que ela funciona e por que ela funciona assim e não de outra forma. E, ao mesmo tempo, a cada manifestação desse funcionamento, ser capaz de explicar por que o funcionamento foi naquela direção, naquele caso concreto. E por em que outras direções ele poderia ter ido, ou em que outras direções seria impossível que ele tivesse ido. De tal maneira que, nesse caso, você tenha algum tipo de racionalidade de como é que a realidade se estrutura. Como você possa ordenar essa realidade de uma maneira que ela pareça ser estável, que ela pareça ser previsível, de maneira que ela esteja sob o nosso controle, se não for o controle no sentido forte, instrumental, de dominação do mundo, mas pelo menos o controle do ponto de vista da nossa previsibilidade cognitiva, da nossa capacidade de nos prepararmos para aquilo que a realidade oferece e de compreendermos quando a realidade se comporta de uma certa maneira e não de outra. Esses são os motivos pelos quais nós precisamos de teoria. Nós precisamos de algum tipo de simplificação, de algum tipo de classificação, estabelecer relações relevantes e precisamos ser capazes de explicar o funcionamento da realidade. Mas existem também, junto com essas vantagens, com esses ganhos, existem os riscos, existem os perigos da teoria. Como eu disse, a natureza da teoria é uma natureza ambígua. Ela é, ao mesmo tempo, aquela representação simplificada do real, mas ela é também uma visão particular do mundo. Enquanto representação simplificada, ela faz ver e faz desver. Enquanto visão particular de mundo, ela produz sentido, mas ela está comprometida com um aspecto muito particular. Ela está comprometida com uma visão entre várias outras visões possíveis. Então, em ambos os aspectos, ela mantém uma ambiguidade. Em ambos os aspectos, ela tem ganhos, mas ela tem riscos também. E agora nós vamos fazer uma ênfase maior nos riscos. Um primeiro risco é que a teoria não seja suficientemente distinta do senso comum. Uma teoria pode ser tão próxima do senso comum, ela pode ser tão intuitiva, ela pode ser tão óbvia, ela pode fazer uma mera certificação daquilo que nós já achávamos sobre o mundo antes de ter contato com a teoria. Ela pode ser uma legitimação daqueles que são os modos majoritários de pensar. Uma teoria pode ser tão próxima do senso comum que ela herde todos os pontos cegos do senso comum. O senso comum é a forma não teórica de pensar que é dominante numa determinada cultura, numa determinada sociedade, a respeito de uma certa coisa. Esses modos não teóricos, esses modos pré-teóricos,
fornecem uma espécie de teoria implícita do sentido geral das coisas, da nossa orientação no mundo. Essa compreensão pré-teórica do mundo é o senso comum. E a teoria, ela é, em primeiro lugar, um exercício de ruptura com o senso comum. Ela é, em primeiro lugar, um exercício para que nós tentemos refletir de maneira mais ordenada, mais sistemática, mais racional, mais crítica do que aquela que nós fazemos no dia a dia. E, nesse sentido, promovamos uma compreensão da realidade que rompe com aquela compreensão pré-teórica que nós tínhamos até então. Se essa ruptura não acontece, se a teoria está muito próxima do senso comum, se a teoria está muito próxima do que nós já acreditaríamos sem teoria, então é muito provável que essa teoria esteja carregando para dentro do elemento teórico, esteja carregando para dentro da compreensão acadêmica, da compreensão científica, os mesmos pontos cegos do senso comum, as mesmas precipitações, os mesmos preconceitos, as mesmas seleções arbitrárias, os mesmos aspectos de legitimação do status quo. É muito provável que isso esteja acontecendo. Então, aqui você tem um primeiro perigo, o perigo da teoria que legitima o senso comum, o perigo da teoria que não faz a ruptura necessária com os nossos modos habituais de pensar, que não nos desafia a ter uma compreensão mais qualificada da realidade que rompa com a nossa compreensão pré-teórica. Esse é o primeiro risco. O segundo risco é de que uma teoria, quer ela seja ou não próxima do senso comum, independentemente, uma teoria ela pode se tornar tão aceita, ela pode se tornar tão absoluta, ela pode se tornar um consenso tão grande, pode começar a ser tratada como uma obviedade tão grande que ela comece a substituir a própria realidade que ela pretendia representar. Ela não é mais uma representação da realidade, ela já se confunde com a própria realidade. Nós tanto não duvidamos mais dela como sendo apenas uma tentativa de representação, nós tanto começamos a tratá-la como se ela fosse uma representação completa, perfeita, ideal, definitiva, uma representação não problemática da realidade, como se ela já fosse a nossa apreensão completa de como a realidade é e de como ela funciona, que nós começamos a confundir a teoria com a realidade, a representação com a coisa representada, a tal ponto que nós não conseguimos mais fazer o distanciamento entre as duas, e ao não conseguir fazer o distanciamento, nós nos tornamos incapazes de fazer a crítica da teoria. Esse é o processo que normalmente se chama de naturalização da teoria. A teoria é aceita de tal modo, a teoria é incorporada com um sentido tão grande de obviedade, com um sentido tão grande de não problematização, que ela se torna parte da natureza, né? ou parte da nossa percepção daquilo que é a realidade ou de como é que a realidade normalmente se manifesta. Então, no primeiro risco, nós temos uma teoria que não desafia suficientemente o senso comum, enquanto no segundo, nós temos uma teoria que, no fundo, está se tornando o novo senso comum, está estruturando o senso comum de uma determinada época a respeito de como é que ela enxerga a realidade. E aí ela deixou de ser vista como teoria, e se ela deixar de ser vista como teoria, ela deixa de ser fiscalizada como teoria, ela deixa de ser submetida à devida dose de fiscalização, de crítica, de problematização, como toda teoria deveria ser. Em terceiro lugar, uma teoria ela pode dirigir tanto o nosso olhar para certos elementos e certas direções que ela torne outros elementos e direções praticamente invisíveis. Então, ela é um instrumento de ver e ela é um instrumento de desver. Ela pode dirigir tanto o nosso olhar para certos elementos que a gente deixa de enxergar os outros que estão ao lado deles. Tanto numa certa direção que nós deixemos de perceber as outras direções possíveis em que aqueles mesmos fenômenos poderiam ser vistos ou que poderiam ser exploradas para fins de outras consequências. Nesse caso, ela pode ser um compromisso radical de particularidade.
E ao ser um compromisso radical de particularidade, ela pode comprometer você com uma perspectiva particular que só consegue enxergar certos elementos da realidade, que está entregando para você metade da realidade enquanto deixa a outra metade de fora, que está tentando explicar a totalidade do real a partir da metade que ela consegue enxergar, a partir da metade que ela valoriza, a partir das relações que ela reconhece. E, nesse sentido, está tentando forçar o real a se comportar e a se encaixar dentro de uma estrutura que não lhe cabe, dentro de uma estrutura que é menor que ele. Então, neste caso, uma teoria pode dirigir tanto o olhar para certos elementos e direções que pode tornar outros elementos e outras direções praticamente invisíveis, praticamente impossíveis de serem percebidos devido ao adestramento do seu olhar pela influência da teoria. E, finalmente, uma teoria ela pode tornar naturais ou inevitáveis ou aceitáveis várias formas de injustiça e opressão, contribuindo para perpetuar essas injustiças e essas opressões. Então, há várias formas de injustiça e opressão na sociedade que foram e ainda são legitimadas por teorias correspondentes. Então, uma das funções que uma teoria pode desempenhar, na medida que ela é aquela representação simplificada do real e uma visão particular de mundo, uma das funções que ela pode desempenhar é mostrar por que certas injustiças e opressões existem e mostrar isso de tal maneira que você considere que elas, na verdade, não são injustiças e opressões. Elas são apenas fatos naturais que devem ser aceitos como tais. Ou elas são injustiças e opressões, mas elas são inevitáveis, dada a estrutura da realidade, inevitáveis, dada a disponibilidade de recursos, inevitáveis, dada a nossa organização social, inevitáveis, dado o estado técnico que nós atingimos, inevitáveis, dado o funcionamento normal da subjetividade humana. Coisas desse tipo, tornando, portanto, essas injustiças e opressões inevitáveis ou aceitáveis. Dando uma explicação de por que elas parecem ruins, elas parecem injustas, mas, na verdade, quando elas são vistas sob um outro ponto de vista, quando elas são explicadas à luz de determinadas circunstâncias sociais, fica claro por que elas seriam, na verdade, corretas, aceitáveis, por que elas seriam, na verdade, justas, por que nós não deveríamos nos indignar com elas, nem tentar modificá-las, por que, inclusive, tentar modificá-las pode ser pior, pode trazer consequências ainda piores para o modo de estruturação daquela realidade social. Então, esses são os perigos da teoria. Aqui eu queria fazer uma observação importante, que é o de que aqui há nesses elementos iniciais que eu apresentei sobre o que é a teoria, quais são os ganhos com a teoria, quais são os riscos com a teoria, há uma influência certamente muito direta, certamente muito forte, da parceria de estudos, da parceria de docência com aqueles que são os meus colegas da UFRJ, sobretudo a professora Júlia Franzoni e o professor Felipe Almeida, que são professores que chamam atenção para estes aspectos epistemológicos e para as armadilhas epistemológicas que estão envolvidas na compreensão da teoria de uma maneira muito mais forte do que eu fazia até então. E foi observando aquilo que eles fazem, foi observando o modo como eles trabalham com esse aspecto da disciplina, que eu passei também a incorporar essa mesma preocupação. Então, esse curso agora que está sendo oferecido no YouTube, ele só tem esta preocupação epistemológica mais forte inicial por causa desta influência. Senão, provavelmente, eu já teria começado diretamente da segunda parte, da parte que eu vou começar agora, da segunda metade da explicação. Então, nessa segunda metade, nós vamos falar, em particular, de um tipo de teoria, que é a teoria do direito. De uma teoria em particular, que é a teoria do direito. E quando nós falamos aqui a teoria do direito, nós estamos falando de um campo que envolve várias teorias, várias tentativas de teorização a respeito do direito. Então, o que é uma teoria do direito? O que cada uma dessas teorias é? O que faz com que elas sejam teorias do direito? Em primeiro lugar, uma teoria do direito ela é uma tentativa
de encontrar certos elementos e características gerais do direito que se manifestam em todas as ordens jurídicas, de encontrar elementos e características que estão presentes onde quer que o direito esteja presente, que estejam presentes tanto nas ordens jurídicas do passado quanto nas que existem agora, tanto nas ordens jurídicas do nosso país quanto das de outros países, tanto na ordem jurídica do nosso país tal como ela é agora, assim como quando ela foi antes, que está presente tanto nos direitos com que nós concordamos como naqueles de que nós discordamos, tanto naqueles que são democráticos como naqueles que são ditatoriais, tanto naqueles que são justos como naqueles que são injustos. São elementos e características gerais que estão presentes onde quer que o direito esteja presente. Essa é uma das coisas que a teoria do direito tenta captar. Essa é uma das coisas que ela tenta captar e, por isso, ela tem um certo compromisso com a ideia de generalidade, com uma certa compreensão do esquema geral do direito que se apresenta onde quer que o direito esteja presente. O que é uma ideia que também tem as suas ambiguidades, também tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Ela tem, por um lado, a vantagem de nós tentarmos perceber o que existe de estável no fenômeno jurídico em todas as suas manifestações, mas ela também tem um certo componente de homogeneização, e essa homogeneização de todas as ordens jurídicas, segundo uma mesma lista de características, ela corre um risco muito grande de não só simplificar e deixar de fora elementos essenciais que diferenciam as boas ordens jurídicas das más ordens jurídicas, mas ela também corre o risco de ser muito concentrada em elementos que, na verdade, são característicos de algumas ordens jurídicas que são tratadas como centrais, como seria o caso no etnocentrismo europeu e norte-americano, tratar as características das ordens jurídicas europeias e norte-americanas da modernidade como se elas fossem características gerais do direito. Esse é um risco que está sempre presente nesta pretensão aqui. Em segundo lugar, a teoria do direito é uma tentativa de encontrar elementos e características particulares do direito. Então, o primeiro era elementos e características gerais, que estão presentes onde quer que o direito esteja presente. Agora são os elementos e características particulares do direito, aqueles que são distintivos do direito e que diferenciam o direito de outros campos possíveis. Diferenciam o direito da política, diferenciam o direito da moral, diferenciam o direito dos costumes, diferenciam o direito da religião, diferenciam o direito da cultura, diferenciam o direito da economia. Aquelas características que só estão presentes no direito, que são particulares do direito, distintivas do direito, e que fazem com que o direito seja diferente desses outros campos. Esse também é um dos propósitos da teoria do direito, é também uma das coisas que se está tentando fazer na teoria do direito, mas esta coisa, assim como a primeira, contém os seus ganhos e os seus riscos. Por um lado, é muito importante nós entendermos como é que o direito é diferente destas outras coisas. E, por outro lado, é muito provável que quanto mais nós enfatizemos os elementos de diferença do direito em relação aos outros campos, menos nós enxerguemos aquelas que são as continuidades, as influências, as sobreposições que existem entre estes campos. É muito provável que quanto mais nós enfatizemos os elementos distintivos do direito, mais nós acabemos nos concentrando em elementos formais do direito, em elementos formais que podem não ser centrais, que podem não ter a importância que eles parecem ter no primeiro momento, quando nós estamos focando exclusivamente nos elementos distintivos. Então, eu quero que vocês mantenham o tempo todo essa ideia de que existe uma ambiguidade, existem ganhos que vêm junto com riscos, de que nós temos que estar atentos aos ganhos, esse é o motivo pelo qual existe a vantagem de estudar isso, mas estar atentos aos riscos também, porque são armadilhas que sempre vêm junto com esses ganhos de que nós estamos falando. Em terceiro lugar, uma teoria do direito, ela é uma tentativa de explicar o funcionamento do direito. Mas como assim o funcionamento do direito? Pode ser em dois sentidos de funcionamento do direito, que são os dois itens que faltam aqui. Pode ser o funcionamento do direito no tocante à produção de um sistema de normas válidas, o que abarca várias ideias ao mesmo tempo. A ideia de que se trata de um modo de produzir normas,
o modo de produzir normas que sejam reconhecidas, identificadas como normas válidas, como normas obrigatórias, como normas que devem ser obedecidas, inclusive com consequências para aqueles que desobedeçam, com consequências de coerção para aqueles que desobedeçam, e o modo como essas normas se relacionam todas elas entre si, se hierarquizam entre si, se condicionam entre si, de tal modo a formar um sistema, né? Então, se trata da produção de uma série de normas válidas que se organizam na forma de um sistema. Como é que isso acontece? Como é que o direito produz normas que são válidas, que se organizam entre si na forma de um sistema, né? Isso é parte daquilo que a teoria quer explicar. A teoria do direito quer explicar como é que essa produção do sistema de normas válidas é possível. E há um segundo sentido, em que de algo que ela também quer explicar, ela quer explicar o funcionamento do direito no tocante à interpretação e aplicação das normas jurídicas. Como é que o direito sai do campo abstrato da norma que está prevista no texto para o campo concreto da decisão judicial que vai ser tomada num caso? Como é que ela sai do campo abstrato daquilo que está previsto na legislação para o campo concreto de uma conduta que vai ser regulada ou da decisão que procura regular aquela conduta? Como é que você passa do texto à decisão? Como é que você passa da norma até aquela que seja a sua aplicação a um determinado caso concreto? Essa é a parte sobre interpretação e aplicação do direito, que envolve também o raciocínio jurídico, a argumentação jurídica, envolve uma teoria da obediência também, como nós vamos ver daqui a pouco, e esse também é um dos intuitos da teoria do direito. Então, a teoria do direito quer captar aquilo que é geral em todas as manifestações do direito, aquilo que é distintivo só do direito, como é que o direito produz um sistema de normas válidas e como é que essas normas são interpretadas e aplicadas a casos concretos. Essencialmente é isso que a teoria do direito quer fazer, é isso que ela quer compreender, e se ela nos fornecer uma representação simplificada do direito que ajude a compreender esses elementos, então ela é uma teoria do direito atraente, ela é uma teoria do direito bem-sucedida, uma teoria do direito que está nos fornecendo uma representação simplificada do direito, que de fato torna o direito inteligível para nós, que de fato faz com que o direito possa ser compreendido, ainda que seja numa certa direção, ainda que seja a partir de uma perspectiva particular. Finalmente, né, que tipos de teoria do direito existem? Né? Quais são os seus tipos de teoria do direito? E como é que esses tipos vão se apresentar aqui no nosso curso? Né? Como é que elas se sucedem nas diferentes teorias que nós vamos ver? Bom, em primeiro lugar, o primeiro tipo de teoria do direito é a teoria descritiva. A maioria das teorias que nós vamos ver neste módulo inicial, nesse módulo básico, se apresentam como teorias descritivas. E o que é uma teoria descritiva? Ela é uma teoria que procura descrever e explicar o direito, tal como ele é e tal como ele funciona, sem fazer uma valoração nem positiva nem negativa sobre ele. Ela procura meramente descrever o direito como ele é, meramente explicar o direito como ele funciona, sem se pronunciar sobre se o direito que ela está descrevendo e explicando é bom ou ruim, é justo ou injusto, se ela aprova ou desaprova. Ela está tratando aquele direito que existe como um fato e está constatando, descrevendo e explicando este fato. Ela está descrevendo e explicando o direito que existe, independentemente de como ele deveria ser. É o direito que é, independentemente de como ele deveria ser. Em segundo lugar, você tem a teoria normativa, que faz o oposto disso. Ela não está preocupada com o direito que é, ela está preocupada com como o direito deveria ser. Ela só está preocupada com o direito que é na medida que ela possa avaliar se esse direito que é já corresponde ou não àquilo que ele deveria ser. Se ele é um bom direito ou um mau direito, justo ou injusto, se ele deve ser mantido ou se ele deve ser reformado. Nesse caso, ela está interessada pela avaliação do direito que existe e por prescrever um direito que venha a existir, por prescrever um direito que deveria existir, prescrever um direito que nós ainda não temos, mas pelo qual nós deveríamos lutar para ter.
né? Nesse caso, a teoria normativa é uma teoria do direito que deve ser. Enquanto a teoria descritiva é uma teoria do direito que é, a teoria normativa é uma teoria do direito que deve ser. Ela procura avaliar e prescrever o direito tal como ele deveria ser para corresponder a algum propósito, algum valor ou alguma visão de mundo em particular, né? Ela sempre vai estar comprometida com uma certa perspectiva e é à luz dessa perspectiva que ela configura um ideal jurídico, que ela configura uma visualização de como é que o direito deveria ser. É isso que eu quero dizer com o ideal jurídico, né? Não é o real do direito, é o ideal do direito. Como é que ele deveria ser, como é que ele deveria se apresentar se fosse para ele ser inteiramente correto ou para ele realizar inteiramente um determinado valor ou conjunto de valores. A terceira possibilidade, a possibilidade que nós vamos ver com Ronald Dworkin, quando nós falarmos de Dworkin em particular, uma teoria pode ser interpretativa. Nesse caso, ela faz uma relação entre o direito que é e o direito que deveria ser. Ela se propõe a interpretar o direito que é à luz dos ideais com que esse direito está comprometido, à luz de um certo ideal jurídico do que o direito deveria ser, para que dessa maneira ela possa interpretar o direito que é de modo a fazê-lo o melhor que ele puder ser, de modo a apresentá-lo na sua melhor versão possível, de modo a fazer com que ele seja visto à sua melhor luz. Então, uma teoria interpretativa é uma teoria que procura interpretar o direito que é à luz de como ele deveria ser, à luz de um certo ideal jurídico, tornando o direito que é, por meio dessa interpretação, o melhor possível, a melhor versão possível de como ele pode ser compreendido. Então, ela assume desde o início que o direito que é pode ser interpretado de muitas maneiras, que dependendo do ideal jurídico do que o direito deveria ser, algumas dessas maneiras são melhores que outras. E ela privilegia, enfatiza aquelas maneiras de compreender o direito que realizam melhor o ideal jurídico com que quem está fazendo a interpretação está comprometido. Um ideal jurídico que ela acredita estar presente como potencial no próprio direito. Então, ao fazer isso, ela interpreta o direito que é à luz do direito que deveria ser, tornando o direito que é a sua melhor versão possível, mostrando o direito que é a sua melhor luz. E, finalmente, ela pode ser uma teoria crítica. Ela pode ser uma teoria cujo objetivo não é descrever e explicar o direito, cujo objetivo é denunciar o direito, é submeter o direito a uma bateria de avaliações críticas extremamente rigorosas que tentem trazer à tona os aspectos de injustiça e de opressão que esse direito está tentando ocultar, ou que esse direito está legitimando, ou que esse direito está ajudando a reproduzir. Nesse caso, uma teoria crítica é uma teoria que procura identificar os aspectos em que o direito que existe oculta, legitima ou reproduz formas de injustiça e de opressão. Ela pode fazer só isso, né, que é o seu elemento de denúncia, ou ela pode fazer algo a mais, né? Ela pode mostrar quais são os modos como nós podemos lutar contra essas formas de injustiça e opressão, denunciá-las, combatê-las, lutar contra elas, produzir reformas com vista a um direito futuro, produzir resistência com vista ao direito do presente. Tudo isso faz parte também dos propósitos de uma teoria crítica. Mas o mínimo que ela vai fazer é essa denúncia. É a denúncia de como o direito que existe contém vários elementos de injustiça e opressão que ele oculta, legitima ou reproduz. Então, esses são os 4 tipos de teorias do direito. Nós vamos nos encontrar no módulo 1, no módulo básico, muito mais com o primeiro e o terceiro, né? As teorias descritivas e uma teoria interpretativa, que é a de Dworkin. Enquanto teorias normativas, nós vamos ver muito mais no módulo avançado, e teorias críticas nós vamos ver muito mais no módulo avançado. Finalmente, última parte, né, sobre quais são as partes de uma teoria do direito. Quais são os temas a que uma teoria do direito se dedica, quais são as partes que nós vamos encontrar na maioria dos autores que nós vamos examinar daqui para frente. Né? Bom, primeiro, a primeira parte que você espera de uma teoria do direito
é que ela consiga dizer que tipo de coisa o direito é, qual é a natureza do direito, qual é a natureza do direito, que tipo de coisa ele é, como ele se comporta, qual é o papel que ele tem dentro da sociedade, o que o distingue de outras coisas que não são direitos. Nesse caso, esse primeiro tema é o tema da natureza do direito, é um tema que nós vamos encontrar em todas as teorias do direito. Em segundo lugar, qual é o fundamento da obrigatoriedade do direito? Como é que o direito produz obrigatoriedade? Se o direito é ou não é obrigatório? Em que sentido exatamente ele é obrigatório? Quais são os requisitos que ele tem que preencher para ser obrigatório? Por que esses requisitos são suficientes para fazer com que ele seja obrigatório? E quando é que ele não corresponde a estes requisitos? Nesse caso, nós estamos discutindo os fundamentos de obrigatoriedade. Em terceiro lugar, a norma jurídica, a norma individual, a norma isolada, uma norma específica, né? E aí entender o que é a norma jurídica, qual é a estrutura da norma jurídica, como é que nós compreendemos a norma jurídica, como é que a norma jurídica se relaciona com possíveis casos concretos, quais são os atributos dessa norma jurídica, tudo isso faz parte de uma teoria do direito. As fontes do direito, que são os modos como é possível produzir direito válido, quais são aqueles aspectos ou processos dentro da sociedade que são capazes de produzir um direito que seja reconhecido como direito obrigatório, que seja reconhecido como direito válido. Essas são as fontes do direito. Em seguida, o ordenamento jurídico, uma compreensão agora não mais da norma isolada, mas das normas formando um conjunto, das normas formando um sistema. Como é que esse sistema funciona? Como é que esse sistema mantém a sua unidade? Qual é o fundamento de unidade desse sistema? Como é que ele se previne contra contradições? Como é que, quando as contradições ocorrem, ele as soluciona? Como é que ele se previne contra lacunas? E quando essas lacunas ocorrem, como é que ele completa essas lacunas? Em todos esses casos, nós estamos falando sobre uma teoria do ordenamento jurídico. A interpretação jurídica é a parte sobre como é que as normas são interpretadas, quando elas têm múltiplos sentidos, como é que você seleciona entre esses sentidos qual é o juridicamente obrigatório, o juridicamente correto, ou se essa seleção, na verdade, não é feita e fica por conta daquele que vai tomar a decisão. Se ele for feito, ele vai ser feito essa seleção dos sentidos segundo qual critério? Qual é o critério que decide, o que faz com que um sentido da norma seja melhor do que outro, ou seja mais obrigatório que o outro? E como é que nós podemos ter certeza de que nós estamos interpretando as normas de maneira uniforme entre os vários intérpretes e de uma maneira que seja relativamente previsível para os destinatários das normas, de tal maneira que a gente honre aquele que é o ideal do Estado de Direito? Então, isso faz parte das preocupações da interpretação jurídica. A parte sobre a argumentação jurídica é a parte sobre como é que nós vamos apresentar uma certa conclusão como sendo derivativa das normas jurídicas que existem. Como é que se estrutura a cadeia do raciocínio jurídico que leva da norma até a decisão final. Quais são os passos de argumentação que precisam ser apresentados? Tanto os passos da chamada argumentação padrão, a argumentação formal institucional, que tenta vincular estritamente o caso à norma, como aqueles argumentos que aparecem excepcionalmente, argumentos que tentam, ao invés de aplicar a regra geral, justificar uma exceção. Ao invés de simplesmente aplicar a norma ao caso para o qual ela foi direcionada, aplicar essa norma a um outro caso de maneira aproximativa, de maneira analógica, ou estabelecer numa certa argumentação porque um certo sentido da norma se justificaria mais que outro à luz de outras considerações que nós também consideramos importantes. Ou porque que aqui nós teríamos um caso em que nós deveríamos aplicar a norma de uma maneira adaptada, de uma maneira ajustada, reduzida ou ampliada, de acordo com aquelas que são as circunstâncias que se apresentam naquele caso concreto. Tudo isso faz parte dos argumentos da argumentação jurídica, daqueles que são os elementos do chamado raciocínio jurídico básico, e isso faz parte também da teoria do direito. E, finalmente, uma teoria sobre obediência e desobediência. Nesse caso, uma teoria sobre quando é
que nós deveríamos obedecer ao direito. Quando é que nós temos a obrigação de obedecer ao direito? Quando é que nós estamos autorizados a desobedecer ao direito, se é que nós estamos em algum caso, e se estivermos autorizados a desobedecer ao direito em algum caso, se essa desobediência se trata de uma desobediência individual ou se trata de uma desobediência coletiva. Nós estamos falando da necessidade de modificar o direito ou nós estamos falando da possibilidade de que cada um decida por si mesmo se vai ou não vai obedecer a determinada norma jurídica. E se você estiver autorizado a desobedecer, o que acontece com as consequências que o direito prevê para essa desobediência? A coerção, nesse caso, deveria ser aplicada ou não deveria ser aplicada? Essas são questões que dizem respeito à teoria da obediência, que é, normalmente, a última parte de uma teoria do direito. Nem todos os autores que nós vamos ver cobrem todos esses pontos. Na verdade, os autores, como eles oferecem teorias, e como eu disse lá no início, que a teoria é um esquema simplificado, que deixa algumas coisas de fora, que seleciona certos aspectos como mais importantes que outros, entre essas próprias missões da teoria do direito, eles se dedicam mais a algumas do que a outras. Então, as diferentes teorias do direito passam diferentemente por esses aspectos, valorizam diferentemente esses aspectos e às vezes não contemplam todos eles, ou subordinam alguns deles a outros aspectos, ou consideram inclusive que alguns deles nem fazem parte da missão da teoria do direito. Tudo isso faz parte do espectro de divergência, né? Do espectro de divergência, de desacordo que existem entre essas teorias do direito, é o que faz com que elas sejam diferentes teorias que direcionam diferentemente o nosso olhar e que podem, quando devidamente comparadas umas com as outras, podem ampliar o nosso horizonte de percepção. Exatamente porque elas apontam em diferentes direções, porque elas selecionam diferentes aspectos e elementos e porque elas nos fazem ver o direito a cada vez de uma forma diferente, que enfatiza diferentes aspectos do fenômeno jurídico e que faz com que nós consigamos ver e desver determinadas coisas, ver e desver determinados aspectos e elementos desse fenômeno e por isso que elas todas juntas contribuem para o nosso horizonte de percepção, para a ampliação do nosso horizonte de percepção sobre a realidade jurídica. Então, este é o final dessa primeira aula. Essa primeira aula foi dedicada ao que é a teoria e ao que é a teoria do direito em particular. Ela é a aula de apresentação e preparação para todas as aulas de conteúdo sobre os autores específicos. Na nossa próxima aula, nós já vamos entrar no nosso primeiro autor, que será Hans Kelsen. Hans Kelsen será o nosso primeiro autor. E como eu disse no vídeo de apresentação do curso, cada vez que nós entrarmos num novo autor, nós vamos ter um vídeo dedicado a qual é o projeto teórico daquele autor. Quais são os compromissos com que ele está fazendo a sua teoria, em que contexto e com que propósito nós devemos colocar a teoria que ele está oferecendo. No caso de Hans Kelsen, isso se dará numa aula sobre Hans Kelsen e o neocantismo, para que nós configuremos a sua visão de ciência jurídica como sendo o seu propósito principal, como sendo o propósito à luz do qual nós devemos interpretar os outros elementos da teoria kelseniana. Então, terminamos por aqui. Um forte abraço para vocês. Na próxima semana teremos já, como eu disse, o nosso primeiro vídeo sobre Kelsen e, à luz deste primeiro vídeo, nós já poderemos avançar para a nossa primeira unidade de conteúdo. Até lá!